Uma coisa interessante que aprendi trabalhando com as pessoas em situação de rua é que a maioria delas tem onde ficar. Mas por que elas estão lá? É a estrutura psíquica. É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Meu nome é Adriano Moraes e sou especialista em saúde mental. Para entendermos como funciona uma estrutura psíquica, vamos lembrar o que é uma estrutura de forma geral. A estrutura de qualquer coisa é a forma como essa coisa é organizada. Exemplo, uma casa. Sala, quarto, banheiro. E assim também se forma a estrutura psíquica, de uma organização. Para entender a estrutura psíquica da pessoa em situação de rua, vamos recorrer à ajuda do maior especialista em estrutura psíquica, Jacques Lacan. Lacan, na metade do século passado, apresentou alguns matemas que nada mais são que representações simbólicas das diferentes estruturas psíquicas. Para entendermos a estrutura psíquica da pessoa em situação de rua, vou utilizar um matema específico, o matema do universitário. Vem para a tela comigo. O matema se parece com uma expressão matemática, na qual temos algumas letras representando as diferentes partes da estrutura psíquica da pessoa e as relações entre elas. O matema do universitário Jacques Lacan é a estrutura psíquica do morador de rua. Vamos entender como se organiza essa estrutura psíquica. E para entendermos como funciona essa estrutura psíquica, vamos começar da base, como seria a fundação de uma casa, que seria a verdade da pessoa. A verdade do morador de rua é o significante mestre, é o modelo materno, que seria o S1. Esse S1 vai em direção, a setinha dele, vai em direção ao S2, que é o agente, que é aquele que organiza, que dirige, que seria, no caso, as paredes de uma casa. Esse S2 é o que a pessoa, o que a criança, que o morador de rua que tem uma estrutura infantil, quer saber. Esse saber dele vai ao mais de gozar, é só saber o que dá prazer, ele só quer saber do que dá prazer a ele. O morador de rua, quando você conversa com ele, quando você escuta, você vai ver que ele só quer saber daquilo que dá prazer a ele. E desta relação, dessa experiência do S2 com o mais de gozar, que é esse prazer, produz o ego, que é a produção, que é o sujeito barrado, que é esse primeiro eu, ou esse eu do morador de rua. Então, quando a gente conversa com o morador de rua, logo a gente vai escutar ele contando a sua história. Uma história que não tem o outro, que é uma história primária. Seria alguém servindo ele, alguém ajudando ele. Sempre ele é a história. Então nós vamos ter o S1, que é o modelo materno ocupando o lugar de verdade. Vamos ter o S2 ocupando o lugar de agente. E esse eu vai ao produto, ou esse outro que ele usa como produto, que é esse mais de gozar, que é o prazer que ele tem com a mãe dele, essa relação de prazer, aquele que dá alguma coisa para ele, aquele que ajuda ele em alguma coisa, e desta relação vai produzir o seu ego. E ele não consegue sair desse modelo. O morador de rua é aquele que busca sempre o que lhe dá prazer.